dia, gente. Oi. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tá frio, né? Ok. Bem, então, eu sou a Patrícia. Eu sou a Angélica. A gente vai apresentar como um grupo de estudos estimula a troca de saber dentro da comunidade PyLay de São Paulo. E aí, claro, a gente vai começar com um negócio que eu não sei usar. Ele tem um delay. Tá, ok. Eu fico cagada. Peraí, gente. A gente vai começar falando o que é o PyLadies. Eu acredito que a maior parte das pessoas que estão sentadas nesse auditório conhecem. O PyLadies é um grupo, internacional de mentorias focado em empoderar mulheres dentro da comunidade Python. Já o PyLadies ele tem capítulos descentralizados. O PyLadies São Paulo ele é um grupo que tem a intenção não só de empoderar as mulheres, mas também de ajudá-las a entrar dentro do mercado de trabalho de TI. Porque a gente sabe que o número de mulheres que atuam dentro dessa área é muito menor comparando com os homens. E aí a gente vai falar já direto do nosso grupo de estudos, né? O grupo de estudos é um grupo... Eu não sei falar parado. Peraí, rapidinho. Isso que eu ia falar, quer trocar de microfone? Liga aí. E fica com esse. Oi. Então, o grupo de estudos é um grupo de mulheres integrantes do PyLadies que se reuniram para estudar Python em ciências de dados. Ele surge, mas aí o que é um grupo? A gente tinha que trocar essa ordem também. O que é um grupo de estudos, né? A gente entende que um grupo de estudos ele é um grupo onde você tem objetivos em comum. Todo mundo que está dentro desse grupo está a fim de estudar ciências de dados, entender ciências de dados. E aí, logo no começo, quando a gente começou o processo de ter o grupo de estudos, a primeira coisa que a gente pensou, o que a gente vai estudar? A gente vai já estudar os algoritmos lá do Skylern e ver como que isso roda? Aí a gente foi orientado a não fazer essa cagada de começar pelo fim, e sim pelo começo. E aí, qual é o começo de tudo, Angélica? Estatística. Ela é estatista. Aí teve gente ali que, isso aí, mano. Então, a gente... Tem até um meme muito legal que tá lá a galera do Scooby-Doo tirando a máscara do monstro e embaixo está escrito estatística. Então, a gente começou a estudar a estatística e o nosso objetivo em comum nesse primeiro momento foi vamos entender as medidas de centralidade. Eu não sou estatista, eu sou cientista social, então eu sou totalmente de humanas, eu nem sei programar direito, inclusive. Mas graças ao PyLadies agora eu sei. Então, o nosso objetivo em comum foi começar a entender o que é ciência de dados e por onde a gente começa. A gente tinha como objetivo aprender. E aí, aprender é mano, você não sabe um negócio, eu vou sentar do seu lado e vou te explicar. E o que você sabe, você vai passar para mim, uma troca. Se eu sei alguma coisa, a outra pessoa não sabe tal coisa, eu vou lá e vou compartilhar o meu conhecimento. Só uma coisa para acrescentar, até no sentido de, realmente sentar do lado e desmistificar um pouco isso. Então, não, vamos partir do pressuposto que todo mundo sabe o que é algo básico. Não, aqui a ideia era, vamos sentar junto e ver junto e entender se realmente está todo mundo na mesma página. Então, é essa ideia de estar junto mesmo do grupo de estudos. E aí, com essa ideia de construção coletiva, a gente está construindo uma coisa que não é só minha, que não é só da Angélica, que não é só da Maria, não é só da Priscila, não é só da Mariana, é de todo mundo, porque aí todo mundo se engaja e vê sentido em construir aquilo. E aí a gente tem um método famosíssimo, incrível de estudo, que é o SBCE. Quem sabe o que é o SBCE? Senta a bunda na cadeira e estuda. Não tem outro jeito de você aprender uma coisa se você não sentar a sua bunda na cadeira e estudar. E por que a gente está enfatizando isso? Vocês vão entender logo mais no decorrer da apresentação. O grupo ele começa de uma reunião que aconteceu em julho de 2018. O PyLadies de São Paulo se reuniu para entender o que faremos daqui para diante. A gente já fez um monte de workshop, tá legal, a galera tá aprendendo, mas a gente sempre replica os workshops básicos. Básico 2 e nunca dá continuidade. O que a mulherada quer aprender? Foi mais ou menos nesse intuito que rolou esse workshop lá em 2018. E aí, nesse workshop que eu e a Angélica a gente não se conhecia, tá, gente? Agora eu estou dormindo na casa da Angélica em Araraquara e a gente se conheceu graças ao grupo de estudo. Olha que coisa muito louca. A gente percebeu que, pelo menos, daquela reunião, 40% das mulheres tinham interesse em aprender ciências de dados. Por que isso? Porque grande parte das vagas no mercado lá em São Paulo estão muito direcionadas para essa área. E aí,
tendo isso em vista, todo mundo, então seria legal, de repente, ter um grupo que estudasse isso, porque a gente tem algumas mulheres dentro da comunidade que sabem muito, mas que não tem tempo para repassar ou não tem interesse, sei lá, whatever, cada um. E a gente, ok, vamos molar um grupo. O que a gente fez com essa coisa de fazer um grupo? A gente fez uma pesquisa, que a gente colou lá um Google Form, colocamos dentro do nosso grupo no Telegram, que é fechado, e quem está a fim de participar, para a gente entender o perfil das pessoas. Porque quando a gente fala de um grupo de estudos, o que as pessoas precisam ter para conseguir fazer parte de um grupo de estudos? O que vocês acham? Valendo? Horário disponível. Você não vale. É para dar uma incentivada na galera. Eu ia falar que valia 1 milho. Oi, você. Pô, mano, boa, ok, muito boa. Original. Muito. Não, as pessoas precisam ter um horário disponível. Porque num grupo, quando você vai estudar, você não vai, tipo, dormir com o livro lá, né? Tipo, na cabeça, o computador, e o negócio vai fazer uma transfusão. Ainda não criaram um processo de transfusão de conhecimento via caninhos. Você vai ter que, pelo menos, dedicar um tempo. E qual é o tempo que essas pessoas têm? Pensando que nós, mulheres, temos tripla, quatro vezes dobradas. A gente tem, enfim, mas uma jornada de trabalho muito mais puxada do que os homens, né? A gente muitas vezes trabalha, estuda, cuida da casa e cuida de filho. O quanto tempo essas pessoas têm para estudar? Porque isso impacta no que a gente vai conseguir ver de uma semana para outra. Uma outra coisa que a gente percebeu é que em São Paulo a gente tem um problema de mobilidade muito grande. Eu moro na Zona Oeste, a Angélica mora na Zona Sul, a gente tem a Pri e a Maria que moram no ABC, e a gente tem uma outra menina que mora mais próximo da USP. Então, cada uma é de um lugar. Tipo, como que a gente faz? Toda semana a gente vai ter que se encontrar num lugar? Tipo, isso vai foder o negócio, porque a gente vai chegar atrasada, e a gente vai ter que se reunir à noite. Porque a gente trabalha, a gente cuida da casa. Como que a gente vai fazer? Uma coisa que é legal falar também é que, tipo, a gente queria, de alguma forma, conciliar algo presencial, né? Porque, assim, tudo bem, cada um tem rotina diferente, cada um mora muito longe da outra, mas a gente entendia que, em algum momento, um contato físico ali, tipo, próximo, é legal, para até uma estimular a outra e ter uma troca melhor. Sim. E aí a gente ficou pirando nessas coisas. E a gente vai, tipo, criar um grupo no Telegram, dentro do próprio grupo do PyLadies, e colocar um monte de informação lá, que tem uma galera que, tipo, é dev, que não está interessada, que vai ficar sabendo, acompanhando, né, o feed do Telegram. Não, vamos criar um Slack. Que no Slack você consegue subir as coisas do Google Drive, fica tudo bonitinho. A gente descobriu que foi cagada, porque as pessoas não entendem como que funciona o Slack direito. Eu também, que criei o Slack, não entendo como funciona direito, e as pessoas, e eu, tipo, não estava rolando, a gente decidiu, então, abortar essa ideia. Mas foi uma tentativa que a gente fez. A gente fez muitas tentativas e erros. E aí, a gente, naquela pesquisa que eu falei para vocês, a gente descobriu que o nível de conhecimento de estatística, ele é, tipo, básico, ou seja, ou nenhum. São as nossas variáveis, a gente gosta de dados, né? São as nossas variáveis com as nossas possibilidades com maior índice. Então, adiantaria a gente começar no sklearning da vida, não sabendo o básico? Não. A gente teria que começar de média, modo de mediana mesmo. Eu não sabia que existia mediana, por exemplo. Agora eu sei. É mais barato. O nível de conhecimento em Python. Tipo, o pessoal tem um conhecimento avançado para fazer looping, para fazer umas coisas muito complexas? Não, a gente é tudo do basicão. Porque a gente fez uma introdução a programação de Python com o PyLadies, é isso que a gente sabe. Então, a gente tem que partir desse pressuposto, que é isso que a gente sabe. Aí, a gente fez uma outra coisa que foi, tipo, quanto você conhece de ciência de dados? Né? A gente está falando de um grupo de estudos, será que tem alguém muito avançado e vai achar um porre, a gente falando de coisas muito básicas, ou está todo mundo mais ou menos na média? E aí a gente percebe que o nível de conhecimento, ele é, tipo, básico ou iniciante. Então a gente pode começar do zero, que está tudo bem. Quem está um pouquinho mais avançado vai ajudar quem está mais atrasado. E aí a disponibilidade de tempo para estudar. Se a gente for olhar aqui, isso é muito louco, porque a maior parte das pessoas tem de 1 a 2 horas por semana para estudar. Então, a gente precisaria condensar o conteúdo que a gente está propondo a estudar naquela semana de uma forma que eu conseguisse estudar em 1 a 2 horas. Então adianta pegar um negócio muito complicado, sei lá, tipo a fórmula de Bhaskara. Vamos lá
olhar, eu só lembrei da fórmula de Bhaskara. Vamos lá e vamos debugar como que a fórmula de Bhaskara funciona. Em 1 ou 2 horas por semana, será que a galera consegue? Não, o negócio é muito complexo, não vai conseguir. A não ser que a gente seja gênio, a gente, eu pelo menos não sou, e acho que ninguém lá é muito gênio, então, vamos lá. Disponibilidade de tempo para participar de reuniões via Skype ou Hangout, ou outros, né? Tipo, a gente acabou usando o Zoom, vocês vão ver isso lá para frente. As pessoas têm disponibilidade de 1 a 2 horas. Então a gente consegue fazer uma vez por semana um encontro virtual de 1 a 2 horas para, pelo menos, trocar o que a gente está estudando. E aí a disponibilidade de participar das reuniões presenciais mensais. A gente faz uma reunião por mês, num sábado. A gente vai para o Sesc Paulista, geralmente, que tem uma biblioteca com uma internet boa. A gente chega lá super cedo, disputa uma mesa, e rola mesas, né? Então, 9 horas da manhã, a gente está lá na fila para conseguir a mesa. E aí a gente fica até umas 2 horas da tarde com algum problema que a gente mesmo trouxe, criou, e começa a discutir entre o grupo. Aí, depois das 2 até o fim do dia, a gente vai comer e fica falando da vida. A gente faz um lanche meio fora de lá, que não pode comer na biblioteca, e discutindo coisas whatevers, mas que são muito importantes e que fortalece o sentido de grupo e fortalece as nossas relações uma com as outras, né? E aí, tudo isso aqui que vocês estão vendo, esses dados todos, eles foram respondidos mais ou menos por 20, 25 meninas no começo. Todo mundo super empolgado para estudar, para aprender. Na nossa primeira reunião que a gente fez no Zoom, acho que a gente tinha umas 10 meninas logadas. A gente começou a falar que a gente ia estudar, começamos a estudar, e o que aconteceu foi que o número de pessoas que continuaram engajadas diminuiu drasticamente. A gente começou a estudar conceitos de média, moda, mediana, desvio, padrão e variância. Acho que foram as primeiras coisas que a gente estudou. E a gente ficou assim, mas está todo mundo desistindo. Por que o pessoal está desistindo, né? E aí a gente tem duas hipóteses. A primeira é que o assunto era extremamente técnico e muito teórico. Ninguém estava vendo muito o Python. E a segunda coisa é que as pessoas elas esperavam que um grupo de estudo já tivesse um material pronto e elas só tivessem que se engajar e estudar o que a gente estava propondo as pessoas estudar. Não que elas tivessem que passar por um processo de construção coletiva, que é a parte mais importante do grupo de estudos para a gente, do Guedes, é uma construção coletiva. Ninguém está indo com o saber construído, a gente está construindo um conhecimento para poder repassar para a comunidade. E aí, finalmente, o Guedes, né? A gente, aos poucos, foi organizando. A gente tentou de terça-feira à noite, aí não rolava, o pessoal não conseguia chegar em casa. A gente tentou às 8 horas da noite na quarta, não rolava. A gente tentou na quinta, e aí a gente estabeleceu um horário meio bizarro, das 9 às 10 da noite de quarta-feira. Por quê? Porque todo mundo consegue minimamente chegar em casa e pelo menos comer um pão para sentar no computador. E aí a gente conseguiu também definir uma trilha de estudos, que foi quando a Angélica criou o primeiro material, falando, então a gente vai estudar média, moda e mediana, vamos estudar isso com pandas, que é a biblioteca para fazer algumas transformações e manipulações de dados no Python. E aí começou a ficar muito divertido, porque você começou a ver os conceitos estatísticos sendo utilizados dentro da linguagem. Eu acho que um ponto daqui também, dessa definição da trilha, digamos assim, que foi bem difícil, é que muitas meninas, como a gente falou e também vai falar um pouco mais daqui para frente, vieram de áreas distintas. Então, a gente tem a parte que veio da parte de humanas, a gente tem outras meninas que vieram da biologia e também de humanas. Então, muitas meninas têm a ideia de mudar de área. E aí, é uma coisa que, assim, eu sempre ouço falar, várias pessoas já me perguntaram, eu quero começar a estudar ciência de dados, por onde eu começo? Qual curso você me recomenda? E, assim, a gente enfrentou muito essa dificuldade de achar algo que fosse aberto, que faria sentido, porque não fazia sentido a gente, sei lá, pagar um curso para começar juntas, e achar coisa de qualidade. Então, foi legal que, nesse meio tempo, a gente encontrou bastante conteúdo legal
tal, mas a gente foi meio que construindo juntas mesmo. Então, sei lá, achei esse curso aqui do Khan Academy super legal. Tá bom, vamos complementar, sei lá, com um banco de dados que outra pessoa achou aqui, tipo, do Prodan. Vamos pegar outra... E a gente foi meio que juntando essas coisas. E criando, de certa forma, uma trilha juntas. Isso foi bem legal. Esse do Prodan, a gente se reuniu num sábado, isso foi muito divertido, porque uma das meninas falou, achei um banco de dados muito legal do pagamento dos funcionários do Prodan. Todo mundo sabe o que é o Prodan? O Prodan é a empresa de processamento de dados do Estado de São Paulo. É do Estado ou do município? Não sei. Ou é do Estado, acho que é do município, porque termina com M. Mas assim, ali é um banco de dados de pagamento dos funcionários públicos. E aí alguém achou esse banco e falou, tem um banco muito legal, vamos olhar? Vamos. E aí a gente começou a olhar o banco e falou, mas o que a gente pode fazer com ele? Aí alguém teve a ideia de vamos fazer um cenário aí legal? Tipo, a gente tem um banco grande. Vamos tentar pensar, como gestor público, daqui 2 anos uma galera vai se aposentar. Se a gente tivesse que abrir um concurso público para daqui 2 anos, quantas vagas a gente teria que abrir de pessoas que estão se aposentando somente? E aí, com base nessa pergunta, a gente começou sentou cada uma num canto e vamos lá, vamos tentar. E aí foi muito divertido, porque quando você começa a trabalhar em grupo e resolver alguma questão pontual, você começa a encontrar um monte de merda que não está fazendo muito sentido. E você tem que correr atrás, né? De como que eu resolvo isso? Aí eu lembro que a Pri tentou rodar um negócio que o computador dela travou e ficou muito tempo rodando para resolver. Aí quando resolveu, acho que deu algum erro. Deu um erro meio bizarro, assim, mano, como que resolve isso? Aí a Maria, não, peraí que eu achei aqui na internet como que resolve. Essa troca, ela é muito rica, muito importante. E às vezes a gente não tem tempo de ter uma troca, esse tipo de troca quando a gente está estudando sozinho. E até a questão da multidisciplinaridade de novo. Porque, sei lá, eu fiz estatística desde a faculdade, sei lá, eu fiquei olhando dados 5 anos. Mas todo mundo que olhava tinha um perfil parecido. Tipo, todo mundo que olhava junto tinha um perfil bastante semelhante. E aí, tipo, quando você senta com as meninas que têm outras visões, isso agrega muito, é muito rico. Então, por isso que quando falam de ciência de dados, não é uma pessoa, é realmente um time. Tipo, é sentar e trazer outros olhares e problematizar de um jeito diferente. Tipo, a parte para problematizar os dados, gente, é uma maravilha. Nunca vi nenhum estatístico conseguir problematizar desse jeito. Tem um meme, tinha um grupo no Facebook que era o Sociologia da Depressão, e aí tinha um bonequinho assim, por que fui fazer sociologia? Agora eu problematizo até o pão. Tipo, é foda mesmo. Não, mas tem um lado super positivo disso, que realmente o trazer um olhar crítico para aqueles dados que você está vendo ali. Numa análise descritiva, eu consegui realmente tirar insights e tipo, mas pera, por que isso? E ir mais a fundo no problema. Então, bem, bem legal mesmo. Quero. Passou aqui. Então, quer trocar de microfone? Aí, só dando continuidade, então, a ideia, beleza, a gente formou agora o grupo de estudos, não quero não. A gente formou agora o grupo de estudos, então a gente tem lá nosso grupo de estudos que o objetivo é estudar ciência de dados e a nossa missão, digamos assim, é não só estudar ciência de dados, entender melhor como tratar os dados, como também incentivar mais mulheres a formarem outros grupos de estudos e também fazer parte do nosso grupo de estudos e tudo isso. E disponibilizar para a comunidade. E aí é muito importante... vai deixar aí a nossa foto bonita. É muito importante porque a nossa ideia é a gente fomenta outros grupos com a intenção de que as pessoas compartilhem o conhecimento com a comunidade. O conhecimento não pode ficar só para o nosso grupo de estudos. Isso foi uma discussão que a gente teve muito séria, porque o nosso grupo dentro do PyLeite São Paulo nasceu por conta... a gente se conheceu por conta do PyLeite São Paulo. Não faria sentido a gente estudar, ficar fodona do negócio e não repassar isso para a comunidade. Seria muito egoísmo da gente. Não seria comunidade. Não seria comunidade. O mínimo que a gente tem que fazer é retribuir isso para quem possibilitou o encontro da gente. Então, a gente quer morrer quando as pessoas estudam um negócio e querem vender curso para dentro da comunidade. Mano, não!
não faça isso. Compartilhe o seu conhecimento, porque tem gente que não pode pagar. Esses cursos são caros, essas ferramentas são caras, né? Tipo, tem escola aí cobrando R$10.000 por um curso de ciências de dados. Se a gente puder compartilhar essa informação com o grupo que possibilitou o encontro da gente, é mais do que justo. Sim. Aí, partindo um pouco, então, para essa primeira parte, a formação inicial, então, tipo, meio que a sobrevivência da primeira trilha. Aí foi quando a gente conseguiu consolidar. Então, beleza, agora a gente tem um grupo de pessoas que estão realmente engajadas em continuar e vamos tentar levar isso para frente. Então, aqui é mais para trazer também, de novo, esse ponto, tipo, que a gente tinha a Paty, que é cientista social, a Mari, que é bióloga, a Maria, que é matemática, a Pri, que é de engenharia de telecom, e eu, que sou da estatística. E aí, só reforçar tudo isso que a gente já falou até agora, que realmente a gente conseguia trazer olhares diversos, cada uma vem de uma situação diferente, tem um olhar diferente, tem bagagem completamente diferente. Então, realmente foi muito rico nesse começo a gente ter conseguido consolidar um grupo para poder meio que dar esse pontapé inicial e formar. E essa foto linda é de autoria de Aline, porque essa foto está muito bonita. Então, beleza, a gente falou tipo, do grupo de estudos, mas o que a gente está fazendo na prática? Como eu falei, no começo foi difícil a gente definir uma trilha de estudos, mas hoje a gente já tem algo que a gente caminhou até aqui, e a gente tem onde a gente está hoje e onde a gente está querendo chegar. E depois daqui, vão vir outras coisas, tá? Que a gente não para de sonhar, então vai continuar. A gente demorou 6 meses para ter noção de onde a gente queria sair, para onde a gente queria chegar. Então, nesses 6 meses, se a gente não tivesse perseverado no intuito e encontrado pessoas que apostavam na ideia, a gente não teria continuado, a gente teria, terminado. A gente não estaria aqui hoje, basicamente. E aí, então, como a Paty falou, a ideia foi começar de estatística descritiva, até com base naqueles dados que a gente tinha levantado, né, das meninas que queriam fazer parte, qual era o gap, tipo, em qual página a gente estava começando juntas. Então, como a maior parte das meninas tinha mais interesse no nível básico, vamos começar do básico e mostrar, entender juntas realmente a riqueza que é uma estatística descritiva bem feita aqui, com medidas básicas de centralidade, então, tipo, média, moda, mediana, e a parte também de dispersão, pensando já um pouquinho na cara de distribuição, de variabilidade. E foi muito legal, muito legal. A gente conseguiu aprender bastante junto, a gente conseguiu aplicar de fato em banco de dados e resolver esses problemas assim que a gente meio que propunha na hora, vamos inventar um problema, arranjar uma base de dados legal, vamos supor uma hipótese aqui para que a gente quisesse estudar e vamos ver o que a gente consegue tirar de insight. Então, basicamente, foi assim que a gente começou aqui na primeira parte. Aí depois mais para frente, eu vou falar o que resultou daqui, que também é super legal. Hoje, a gente está estudando um pouco mais de probabilidade, de variáveis, de teste de hipótese, para depois ir para a parte de modelagem, e aí, entrar uma parte bem vasta que a gente vai poder explorar aí. Então, hoje a gente está nessa parte de probabilidade, no mesmo método, de sentar a bunda na cadeira e estuda. E tem dado super certo. E vou passar para o próximo slide, que vocês vão entender o que foi o fruto daqui para a gente fazer o link. A gente conseguiu fazer o nosso primeiro workshop. Então, beleza, a gente estudou aquela primeira parte, agora vamos começar a contribuir aos poucos, algum retorno para a comunidade, para realmente praticar essa troca de conhecimento. Então, foi muito bacana, deu trabalho pra caramba para montar o material primeiro, assim, mas, nossa, foi muito válido. A gente fez o workshop de introdução à estatística com pandas, no dia 13 de abril, lá na Log. Pandas é amor. Para quem não sabe, pandas não é um pandinha, de verdade. É um pacote do Python que ajuda muito na manipulação dos dados. E a gente teve muito interesse, então, de várias mulheres. Teve uma troca muito legal nesse dia. E acho que, assim, não só para despertar sei lá, quero estudar isso, quero fazer parte do grupo de estudos, o que também surgiu como consequência desse dia,
Mas uma das coisas é, tipo, nossa, o que eu faço quando eu for olhar para uma base de dados, sabe? Porque como a gente fala muito em dado, muitas conclusões erradas são tiradas. E aí, tipo, isso de olhar para os dados de uma maneira, sei lá, é muito importante você fazer uma análise descritiva da sua base. E como é que você faz isso? Então, foi bem legal essa troca que a gente pôde ter nesse dia lá na Log. Aí, então, foram 80 mulheres inscritas, a gente tinha 35 vagas, até por uma questão tipo, de monitora, da gente conseguir ter um jeito mais controlado para poder ser uma troca de conhecimento legal, né? Tipo, nossa, não, vamos colocar todo mundo lá na sala e ver no que dá, assim, né? Nós éramos em 5, inicialmente, e aí a gente pediu para 2 meninas que a gente sabe que sabiam estatística, para serem também monitoras, e a gente fez uma conta. Tipo, beleza, quantas mulheres cada uma de nós consegue dar uma assistência especial? Ah, mano, tipo, de 4 a 5. Ah, então vai ser o número de pessoas que a gente vai conseguir ter naquele local. Porque não adianta ter 100 mulheres e a gente não dá conta e aí virar o caos. Aí é muito frustrante para quem está lá querendo aprender e para quem está querendo passar o conhecimento. Então, a gente fez menor, até com a ideia de, tipo, formar, assim, aí a gente também fez um rodízio, meio que um sorteio, assim, não um sorteio, foi meio que uma imposição de quem quer apresentar a primeira vez o workshop, porque a gente está com a ideia de rodiziar entre as pessoas que fazem parte do grupo de estudos, para todo mundo ter a experiência do como que é falar na frente, porque, tipo, eu e a Angélica somos as pessoas menos inibidas do grupo. A Pri, a primeira vez que ela foi apresentar um negócio, ela ficou vermelha e tremia, então a gente precisa também formar essas soft skills entre a gente, então a gente vai rodiziando. E elas são muito mais bonitas do que eu também, né? Então é mais legal ter uma rotatividade de pessoas. Então, aí, aqui são as meninas que estavam mais envolvidas na parte da organização, e aqui são todas as meninas que participaram lá com a gente. Foi super legal e as meninas estavam bastante engajadas, assim, né? Então, a gente conseguiu fazer bem aquele esquema de, vamos mostrar um pouco de conceito, vamos mostrar como que é na prática, agora vamos na prática cada uma fazendo no seu computador, tipo, mexer aí na sua base de dados e ver se faz sentido para você. E a gente conseguiu meio que seguir essa linha durante todo o workshop. Foi bem legal. Deu trabalho. Aqui, basicamente, foi o que a gente abordou. Então, como eu falei, foi estatística básica, foi realmente estatística descritiva aqui. A gente começou a falar um pouquinho o que é ciência de dados, tipo... Porque, querendo ou não, geralmente, quem se interessa por esse tipo de workshop tem um interesse em ciência de dados. Então, meio que falar, desmistificar um pouco. Quais as ferramentas que você usa, o que você não usa... O que é importante estudar, o que não é. Brincadeira, o que não é, não. Tudo é importante estudar. Mas o que é mais importante começar a estudar, talvez. A gente falou um pouco sobre tipos de dados. Foi bem legal, assim, aquela ideia meio de quantitativo e qualitativo. O que você pode colocar como um número, tipo, é um número mesmo, ou é tipo uma categoria. A gente falou, então, sobre essas medidas, tanto de centralidade, de variabilidade. A gente mexeu um pouquinho na visualização de dados. Não foi tanto, porque, tipo, medida de visualização, se a gente começa a olhar no Python, tipo, é absurdo. Então, realmente, aqui foi bem básico de visualização. Era mais para ter essa noção de distribuição mesmo das variáveis que a gente estava olhando no nosso banco de dados. Mas foi bem legal, mesmo que tenha sido básico, foi mais palpável, eu acho, né? E aí a gente falou também do Pandas, que foi o pacote que a gente usou, e da importância dos dados, até trazendo algumas provocações do nosso momento mesmo, né? Então, falando um pouquinho até, tipo, de lei geral de proteção aos dados, meio que levantando esses pontos para que as pessoas tenham noção e, sei lá, meio que procurem sobre para a gente discutir aí, que é bem válido. Aquela ideia de privacidade como default, que, em geral, as empresas esquecem. Então, como é que está o grupo agora? Depois que a gente teve esse workshop, tiveram mais algumas meninas interessadas, e aí a gente está seguindo mais ou menos no mesmo fluxo, agora com um pouco mais de participantes, o que é ótimo.
A gente está fazendo as reuniões semanais pelo Zoom, que é uma ferramenta que a gente achou lá, que tipo, dá para usar ela por 40 minutos gratuitos, aí cai os 40 minutos, a gente liga de novo, e fica mais 40, e se precisar, a gente liga de novo. Gente, é muito engraçado, porque teve um dia que a gente foi desligar o negócio 11 da noite, lembra? Das 9 às 10? Então, era 11 da noite e o pessoal estava empolgado. Mas isso e aquilo, olha, eu resolvi assim. Porque cada uma resolve de um jeito, e aí conta como que resolveu para outra. E sempre tem um jeito que é melhor, é incrível. E aí a gente está nessa ideia de encontrar mensalmente para trabalhar junta. Então, geralmente, a gente tenta levar nesses encontros mensais, aos sábados, tentar consolidar o que a gente viu assim, né, ao longo do mês e do que a gente já viu antes também, para poder aplicar em alguma base de dados. É mais aplicado mesmo. E a gente tem um grupo no Telegram também, específico para o grupo de estudos, para a gente trocar ali informação de vez em quando. Estou tentando resolver esse negócio e não funciona. Alguém me ajuda? É basicamente assim que a gente funciona lá. Tenta isso. Não, tenta aquilo. Achei esse link. Você viu aquele exercício? Geralmente de quarta-feira, que é o dia da reunião, porque nós somos brasileiros, bomba. Tipo, nossa, cara, não estou conseguindo fazer o exercício 3. Puta que eu pariu, eu também não. Me explicam aí como que vocês estão fazendo. Aí sempre tem alguém que conseguiu, que copia o código do Jupyter e joga no grupo. Nossa, eu estava dando pau nesse negócio. Então, a gente acaba trocando informações. E aí, com medo de que ficasse muita informação fora do contexto do grupo lá do PyLadies, a gente criou um grupo dentro do Telegram. Né? Mas a gente continua sendo PyLadies, a gente continua dentro do PyLadies São Paulo, a gente não é um grupo à parte. A gente é só um Telegram à parte. A gente criou um Git, lá dentro do PyLadies a gente tem uma parte lá do GitHub também, tá com um link aqui para a gente compartilhar esse conteúdo. Então, por exemplo, o material do workshop, a base de dados que a gente usou, as bases de dados que a gente tem usado para estudar, a parte está tentando abrir aí para mostrar para vocês. Então, aqui basicamente a gente, aí tá a pastinha do workshop. É que não dá para clicar porque eu perdi a senha da internet. Mas, a gente criou o GitHub realmente para poder compartilhar e ir subindo. Ela vai colocar. Não, é que é legal, porque tem os 2 workshops. Já está quase dando nosso tempo. A gente fala mais do que a boca. Lá dentro da parte das PyLadies mesmo, tem a pastinha lá do grupo de estudos. Então, a ideia é que a gente compartilhe... É que eu acho que eu apertei ESC e saiu daquele modo de apresentação. Mas você estava no PDF. Não estava, não baixei o PDF. Tá bom. Eu vou baixando aqui, tá? Pode passar? Não. Aí aqui... Desculpa, gente. Imagina, faz. O material para o próximo workshop vai estar lá também. A gente já está começando conforme a gente vai estudando, a gente está tentando já... A gente vai subir essa apresentação no GitHub, se alguém quiser baixar também, tá? A gente vai disponibilizar depois. Ele está roteando o 3G pra gente. Eles falaram aqui que vão disponibilizar depois as apresentações. Então, vai estar o link, o hiperlink ali do GitHub para clicar lá. A gente vai do modo pedreiro. Sim. Mesmo. Então aí aqui, a ideia dessa parte do material do workshop de probabilidade é que tudo que a gente está estudando hoje, a gente vai consolidando para depois fazer o workshop dessa parte que a gente mostrou lá da trilha de estudos que a gente está fazendo agora e depois disponibilize também. E aí, quem gosta de probabilidade aqui? Quem sabe probabilidade na real? Essa pergunta é meio difícil. Provavelmente as pessoas vão fazer mais ou menos assim. Eu não sei probabilidade. Hoje a gente tem... Lembra que a gente tinha partido de 5 meninas lá, que a gente estava mostrando que estavam realmente engajadas? Hoje a gente está com 10 meninas que estão conseguindo participar toda semana com a gente. Lá no grupo do Telegram tem 20, então a gente está com 50% de aproveitamento. Pois é. Mas dessas outras 10 meninas que estão lá, elas têm interesse, compartilham conteúdo, mas realmente, talvez para todas não está dando tempo agora. Mas em algum momento, às vezes no sábado presencial consegue participar, ou em alguma outra reunião à noite consegue participar. E aí é muito legal, porque as meninas que entraram também têm outras formações. Tem mais uma cientista social, uma menina da atuárias, uma menina da linguística e 2 meninas de tecnologia e informação. Então é bem... Sim. Misturado, assim. A gente mantém a ideia de diversidade.
Aí, Paty, desce para mim, por favor. Aqui a ideia é mais umas considerações gerais, realmente como a Paty tinha falado antes, a ideia é não só compartilhar, o foco não é só estudar aqui ciência de dados, mas também engajar outras meninas nisso e tipo, estamos juntas nessa e meio que realmente conseguir engajar nesse tipo de atividade e de iniciativa. A ideia também é apoiar e incentivar, né, dar um norte para mulheres que estão migrando de área, que são de outras áreas, estão migrando para ciência de dados. E o que é muito legal, que já está começando, já aconteceu, né, que é aquele ponto de que não era só para poder fazer o grupo de estudos em si, mas também motivar outras pessoas a se organizarem desse jeito, já está acontecendo. Então, a gente já tem um grupo de estudos que se organizou de processamento de linguagem natural e um grupo de estudos de back-end. Inclusive, o grupo de processamento de linguagem natural já fez um workshop. Então, tipo, bem legal mesmo. E também está lá na parte de workshops de Data Science, tem o workshop de linguagem natural das meninas já subido lá. Eu acho que é mais isso, meninas. O último slide era para... O último slide mostra as nossas redes sociais, a nossa propaganda. O último slide é só para contato, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, e sei lá, se quiserem alguma ideia, alguma ajuda para montar um grupo de estudos, para motivação, para alguma sugestão, realmente a gente está à disposição. Tem uma coisa de ser resiliente, né? Na hora que todo mundo começou a sair, e a gente ficou um tanto assustado, achando que não ia rolar, que a gente não ia conseguir mais ter o grupo de estudos, porque a gente não teria quórum. E aí a gente se fez várias perguntas. O que a gente está fazendo de errado? Será que é a gente? Será que é o que a gente está estudando? E aí a gente chegou à conclusão de que não. As pessoas têm momentos de vida muito diversos. E às vezes elas não estão com aquele momento de vida que elas podem sentar a bunda na cadeira e estudar. E ok, tudo bem. Ela está nesse momento de vida. A gente está num outro momento. Quando ela puder, ela corre. A gente está liberando os documentos, né, os materiais. Ela corre atrás, ela entra em contato, a gente ajuda ela a nivelar, bem entre aspas, e aí ela parte a estudar com a gente o que a gente está estudando. É uma coisa meio fluida, que muitas vezes não acontece, né, dentro das universidades, dentro dos cursos pagos. E por isso que é tão legal. É isso, fim. Alguém tem alguma pergunta? Olá, bom, eu sou a Juliana, eu faço parte do PLE de São Carlos, inclusive todos nós aqui somos do PLE de São Carlos. Gostei muito da apresentação de vocês, alguns problemas que vocês tiveram, a gente também já teve aqui em São Carlos, creio que ainda estamos tendo algumas coisas, a gente quer trocar uma ideia com vocês depois. Ah, legal. E, bom, eu acho assim, a solução que vocês acharam, que vocês conseguiram com o grupo de estudos, foi uma ideia bem bacana. E eu estava pensando, tipo, vocês acham que seria válido, talvez, a gente tentar documentar esse tipo de ação para melhorar o conhecimento técnico de uma comunidade, que a gente poderia usar como base depois para até outros painéis ou outros grupos, tipo, tentar ter talvez um documento com algumas ações que a gente sabe que testou e funcionou, para conseguir replicar isso em outros locais? Eu acho que é legal. Acho inclusive, a gente está falando sobre isso, de alguma forma, um incentivo acho que nessa linha que você respondeu, assim, mas acho que documentar em algum documento. Documentar é ótimo. Mas documentar de alguma forma, acho que é bem válido. Assim. Porque as pessoas mudam, mas os problemas com as pessoas não mudam. Então, provavelmente, a merda que aconteceu ali vai acontecer lá. Provavelmente, né? Probabilidade. Então, é legal ter uma luz no fim do túnel. A gente fez um documento que a gente... Porque as pessoas chegam... O que acontece muitas vezes, as pessoas chegam na gente... eu quero participar do grupo de estudos. Legal! Você... Tá aqui, o que a gente está fazendo? A gente colocava dentro do Telegram, e aí a pessoa nunca mandava mensagem, a pessoa nunca aparecia em nenhuma reunião presencial ou virtual, nada, a pessoa simplesmente é um @ dentro do grupo do Telegram e a gente não sabe o que está acontecendo. E aí agora a gente adotou uma outra medida, tipo, beleza, você quer participar do grupo? A gente tem um documento aqui contando o que é o grupo, o que o grupo faz e qual seria o seu engajamento nele. Lê, vê se você está de acordo dentro a gente está tentando alinhar as expectativas das pessoas antes delas entrarem. Vê se você concorda com isso e se você concordar, aí você participa de uma reunião à distância para você ver a dinâmica e ver se faz sentido para você. Porque senão a gente vai ter lá 300 mulheres no grupo e as 300 mulheres nunca vão ter se falado e não é esse o intuito.
Né? Eu acho que acontece um pouco isso no nosso grupão maior. Né? Tem um monte de mulher e a gente não sabe o que elas estão fazendo. Mas é outro intuito. Mas aí é um outro intuito. A gente está com o intuito de estudar e compartilhar o conhecimento. E aí a gente bate muito nessa tecla. Cara, a gente está estudando e a gente vai fazer um workshop para a comunidade para devolver isso para a mulherada que tipo, começou o rolê. Você tem que estar nessa pegada. Se você não estiver nessa pegada... Né? Mais perguntas? Oi. Oi. Eu estou muito feliz porque existem grupos de Python, sobretudo voltado para as meninas, né? Porque as meninas são as, vamos dizer, as últimas pessoas que às vezes estão envoltas nesse caso, né? Mas é bom motivar a elas para que possam programar e mais de outras áreas. Eu me quebra na cabeça uma pergunta: por que não tem ninguém da ciência da computação? A gente tem 2 meninas de tecnologia da informação que entraram agora, mas é uma característica, né, Bia, do PyLab de São Paulo ser bem diverso, porque como ele, tipo, a história é muito louca, porque ele começou com 3 mulheres que não sabiam programar em Python e uma que era jornalista. Não eram da área de TI, nenhuma delas? 2? Tipo, ninguém era da área. E aí, essa formação original de não ter pessoas da área de TI acabou fazendo com que o ethos, né, tipo, o grupo se formasse de um jeito que pessoas de TI praticamente elas se aproximam, mas se aproximam muito mais mulheres que querem migrar, sair da sua área de formação e entrar no mundo da tecnologia do que mulheres que já estão na tecnologia. Isso é muito curioso. E acho que isso reflete um pouco dentro do grupo de estudos também, que acabou acontecendo que ninguém é de tecnologia nato, né, tipo, de origem de graduação, de origem tecnológica. Então, acho que é isso. Mas a gente já apareceu um cientista computacional, que chique. Lá a gente vai adorar, porque a gente tem umas dúvidas muito loucas. Tipo, mano, explica esse... Me contaram que o NumPy roda em cima de C. Me explica como que isso funciona, porque eu não consigo entender, sabe? Tipo, ia ser muito legal ter essa troca também no grupo, porque você começa a trocar outros conhecimentos. A gente troca de tudo, gente, até receita de bolo no grupo. A gente sabe que a Bia adora coxinha. Tipo, é ótimo grupos assim. Então, poderiam talvez convidar as pessoas também das ciências de computação. Às vezes, eu sou da ciência da computação, né? Mas ficamos sempre no laboratório, fazendo as nossas coisas, encerrados. Mas, às vezes, nem sabemos que tem grupos assim. Eu não sabia que havia PyLadies, por exemplo, mas... por exemplo, eu participei do grupo do Grace, que fazem Attention Innovation e tudo isso, e me envolvi. Então, é bom, eu acho, compartilhar essa informação com as meninas, né? Além disso, eu acho que poderiam uma recomendação, poderiam fazer ciência de dados, mas com dados, por exemplo, se alguém é da ecologia, da biologia, voltado para eles, né, para explorar seus dados, né, como sonidos ou imagens, voltados para eles. Aí como que se torna mais interessante para eles também, né? Sim. Por exemplo, alguém de direito ou das sociais, eu acho que pode ir mais voltado aos textos, por exemplo. Então ajuda. Então, estou muito feliz de que existe esse grupo e eu vou me dar um tempo para conhecer o grupo daqui também depois. Que legal. Mais uma pergunta? Não temos tempo? Infelizmente, acabou o tempo. Sim, muito obrigado.